Olá, administrador financeiro, seguidor do Gestão Financeira Passo a Passo. Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre a integração das demonstrações contábeis e como elas podem auxiliar nós, administradores financeiros. Então, começando aqui demonstrando pela integração das demonstrações contábeis, os nossos objetivos são compreender as diferenças entre o regime de caixa e o regime de competências, e a partir da compreensão dessas diferenças, nós podemos integrar os resultados dos demonstrativos contábeis para a compreensão do todo, de toda a situação financeira da empresa e não apenas das partes demonstradas por cada relatório. Não vamos analisar os relatórios separadamente, vamos analisar eles de forma integrada e compreender como essa integração auxilia no processo de gestão financeira das empresas. Então, eu vou falar agora um pouco para vocês sobre os demonstrativos contábeis que estão sendo utilizados nessa análise. Existem outros? Existem, mas nós vamos falar basicamente desses quatro. São eles: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Vale salientar que não vamos entrar em detalhes sobre cada um dos demonstrativos contábeis, pois o site ele não tem esse propósito de ser um site voltado para a contabilidade e sim para a gestão financeira. Então, nós utilizamos a contabilidade na gestão financeira das empresas. Então, não teremos aulas detalhadas de contabilidade, temos só a utilização dela. Então, primeiro vamos falar sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é um demonstrativo que discrimina todos os bens, direitos e obrigações da empresa. Geralmente, ele reflete a posição financeira da empresa ao fim de um exercício, ou seja, em 31 de dezembro de determinado ano. Então, imagine você que você é capaz de tirar um retrato da empresa. Clique! Nesse retrato, esse retrato financeiro, ele seria esse balanço patrimonial. Então, é como você deve imaginar o balanço patrimonial. Ele é um retrato, ele mostra a situação financeira atual da empresa. Já a demonstração do resultado do exercício, ela é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa durante o exercício social, ou seja, durante aquele ano, apurando-se o resultado econômico, que é o lucro ou o prejuízo. Se a empresa teve mais despesas do que receitas, vai ser contabilizado prejuízo. Se as receitas foram maiores do que as despesas, será contabilizado lucro. Também vamos utilizar a demonstração dos fluxos de caixa. Ela indica a origem de todo o dinheiro que entrou e saiu do caixa, apurando-se o resultado financeiro, ou seja, o saldo financeiro ou o saldo em dinheiro da empresa. E, por fim, vamos utilizar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ela é como se fosse uma continuação da DRE. Ela demonstra o que acontece com o lucro. Então, o que foi feito com o lucro? Qual foi a destinação do lucro? Então, ela é o principal instrumento integrador dos demonstrativos contábeis. É bem fácil que dos 4 demonstrativos que foram falados aqui, vocês conheçam os 3 primeiros e não conheçam a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, ela é muito importante como instrumento para integrar e demonstrar como o que aconteceu na DRE vai ser apresentado no balanço patrimonial. É ela que faz essa integração entre a DRE e o balanço patrimonial. E o fluxo de caixa, por si só, já está integrado ao balanço patrimonial, pois ele vai demonstrar o saldo final do caixa, que é uma conta do ativo. O caixa ele é uma conta do ativo e lá vai aparecer o saldo final de caixa. Então, esses são os demonstrativos contábeis que estão sendo utilizados na nossa análise. Mas antes de nós demonstrarmos o exemplo dessa videoaula, que toda a nossa videoaula é baseada em exercícios com passos, então antes de demonstrar, vamos falar sobre os regimes contábeis. Para que você compreenda o que acontece nas demonstrações contábeis, você precisa entender a diferença entre o regime de competência e o regime de caixa.
O regime de competência, ele é o regime no qual a DRE é construída sob este regime. Então, as receitas e despesas são registradas nas datas em que ocorrem. Então, falando em linguagem mais contábil, os fatos são registrados nas datas em que ocorrem, pelo regime de competência, independente do recebimento ou do pagamento. Por exemplo, você vendeu um computador a prazo. Vai aparecer na DRE daquele mês que você vendeu o computador, vai aparecer o valor inteiro do computador. Você vendeu o computador, não importa se foi à vista ou se foi a prazo. Então, na DRE aparece o valor completo do computador. Já no fluxo de caixa, que utiliza o regime de caixa, os valores das parcelas só vão aparecendo à medida que o dinheiro for efetivamente entrando no caixa da empresa. Então, esse é o regime de caixa. No regime de caixa, os fatos são registrados na data em que efetivamente o dinheiro entrou e ou saiu do caixa. Então, por exemplo, para facilitar, imagine você trabalhando, o seu trabalho é o fato gerador do seu salário. Chegar no dia 30 de um determinado mês, naquele dia 30, é como se aparecesse na sua DRE a sua entrada do seu salário. Porque você já teve o fato gerador, você já trabalhou o mês inteiro. Então, naquele dia 30, existe o fato gerador de que a empresa tem que lhe pagar o seu salário e, consequentemente, o fato gerador de que você vai receber o seu salário. Então, por exemplo, nós estamos no mês de abril. Então, vai aparecer na sua DRE do mês de abril o seu salário do mês de abril. Mas ele só entra quando? No quinto dia útil do mês seguinte. No quinto dia útil do mês seguinte, ele apareceu na sua conta corrente. Então, isso é regime de caixa. Enquanto a DRE é construída sobre o regime de competência, o fluxo de caixa é construído sobre o regime de caixa. Enquanto o regime de competência apura o lucro ou prejuízo, o regime de caixa apura o saldo de caixa. Pense no regime de caixa como se fosse o saldo da sua conta corrente. É isso que ele vai apurar, é o saldo de caixa. Então, enquanto que no regime de competências, como exemplo, existe uma conta que só desconta no regime de competências, que é a depreciação. A depreciação ela é a desvalorização dos bens do seu ativo. Por exemplo, se você adquirir um carro, não dizem que assim que você adquire um carro 0 km, assim que você sai da concessionária ele já desvaloriza 30%? Eles não falam isso? É verdade. Só que isso aparece na sua conta corrente? Não, porque depreciação ela não aparece no regime de caixa. Ela só aparece no regime de competências. Já enquanto isso, no fluxo de caixa, você não tem considerado apenas receitas e despesas, feito é na DRE. No regime de caixa aparece tudo que foi feito de empréstimos. Você solicitou um empréstimo, o dinheiro entrou na conta, ele aparece no regime de caixa. Mas um empréstimo não é uma receita. Cuidado, tá, gente? É só um banco lhe emprestando dinheiro, não é uma receita. Então o empréstimo ele aparece no fluxo de caixa, mas ele não aparece na DRE. Enquanto isso, a depreciação aparece na DRE e não aparece no fluxo de caixa. Então, outros exemplos que aparecem no fluxo de caixa: amortizações de empréstimos, realização de investimentos, como aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos. Enquanto isso, a depreciação não aparece no seu fluxo de caixa. Bom, a partir de agora, nós vamos começar a fazer um exemplo. Esse exemplo ele foi tirado do livro de Sérgio Diodíssimos e José Carlos Marion, intitulado Curso de Contabilidade para Não Contadores. Então, o nosso foco aqui são os administradores financeiros. Não somos contadores, somos administradores, mas temos que entender de contabilidade. Esse livro ele é muito bom, ele mostra como a contabilidade auxilia na gestão financeira das empresas. E esse exercício ele foi tirado desse livro. E nesse livro tem o capítulo da demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e ele demonstra esse gráfico, entendendo visualmente a integração dos demonstrativos. Eu vou utilizar aqui a seta do mouse para você acompanhar. Então veja, os 4 demonstrativos eles estão ilustrados aqui. Veja que não tem números que batem, não são números que batem, eles são apenas só apenas para você visualizar a integração entre eles. Já falamos sobre os 4,
A DFC, demonstração dos fluxos de caixa, apura o saldo de caixa. A DRE apura o lucro. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados explica o que vai acontecer com o lucro e como isso reflete no balanço patrimonial. Então, a demonstração dos fluxos de caixa, ela remete ao saldo final de caixa, onde esse saldo final de caixa aparece no ativo circulante. Então, está aqui a seta azul, indicando esse ativo circulante, esse saldo de caixa final. A DRE apura o lucro e esse lucro vai aparecer na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, os R$ 10.000 de lucro foi dividido. Vai ser pago 4.000 em dividendos e 6.000 de lucros retidos. Então, esse valor de dividendos vai ser distribuído aos sócios. Os dividendos são os lucros que são distribuídos aos sócios e os lucros retidos são os lucros que ficam para a empresa, ficam retidos para reinvestimento na empresa. O dividendo ele aparece no passivo circulante como dividendos a pagar, vai ser pago aos sócios no ano seguinte, e os lucros retidos aparecem no patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. Então, essa é a demonstração da integração dos demonstrativos. E a partir de agora, nós vamos fazer o exemplo prático que foi retirado do livro de Sérgio Diodíscos de José Carlos Marion, Curso de Contabilidade para Não Contadores. Vamos começar demonstrando a tela que ele já apresenta no livro. Ele já traz o fluxo de caixa sem nenhuma informação, a DRE sem nenhuma informação, o balanço patrimonial do ano X4 com todas as informações e do ano X5 sem nenhuma informação, com algumas informações, mas faltando completar o que vai ser proveniente dessas outras demonstrações. E ele diz que o objetivo é completar as demonstrações financeiras do ano X5 a partir das informações que ele vai dar. Então, cada tela é uma informação diferente. A partir de agora, cada tela que eu passar vai ser dada uma informação aí na aba inferior da tela e essa informação está explicada nos demonstrativos. Então, a primeira informação que é dada é que a empresa não vendeu mercadoria, apenas prestou serviço no valor de R$ 10.000, sendo que metade ela recebeu à vista e a outra metade ela receberá no futuro. Então, vamos observar aqui, logo na primeira informação tem uma casquinha de banana. Nós chamamos de casquinha de banana para prestar atenção uma coisa que pode induzir ao erro. Então, ele diz que a empresa prestou serviços no valor de R$ 10.000, está aqui, em verde, contabilizado uma receita na DRE de R$ 10.000. Ou seja, não importa se foi à vista ou se foi a prazo, é regime de competências, foi inserido os R$ 10.000 de receita. E a partir daí, desses 10.000, metade ela recebeu à vista. Então, foi colocada aqui na entrada do caixa, receita de prestação de serviços, R$ 5.000. Foi também destacado aqui o saldo inicial do caixa, que é o saldo final do ano anterior. O saldo final do ano anterior é 1.000, então foi colocado como saldo inicial o valor de 1.000 e mais a receita de prestação de serviços, a metade do valor, como entrada de caixa. E a outra metade, os outros 5.000, ele recebe a prazo. Então aparece aonde? No balanço patrimonial em duplicatas a receber. Sim, professora, então por que tem 4.000 e não 5? É esse valor aqui que induz ao erro. No realizável a longo prazo, que é recebíveis de longo prazo ao invés de ser de curto prazo, aumentou de 2.000 para 3.000 sem explicação. Então, ele não explica na questão por que aumentou de 2.000 para 3.000. Quando você faz a questão toda, se você não observar isso e colocar 5.000 aqui, esse valor aqui desse ativo vai ser R$ 1.000 maior do que o total do passivo mais patrimônio líquido. Então, subentende-se que
O realizável a longo prazo, que é 5.000 que ele vai receber no futuro, 1.000 ele já colocou no realizável a longo prazo e os outros 4.000, que é o que sobra dos 5.000, é o que aparece em duplicatas a receber de curto prazo, aparece no ativo circulante. Então estão destacados aí informações provenientes que já vieram em amarelo e informações verdes que foram acrescentadas com a informação recebida. A segunda informação é que o custo do serviço prestado foi de R$ 6.000, totalmente a prazo, sendo contabilizado na conta fornecedores. E ele ainda diz que do saldo existente em X4 foi pago apenas a metade. Então, o custo do serviço prestado de R$ 6.000, independente de ser à vista ou ser a prazo, ele aparece na DRE, é regime de competências. Ele diz que foi totalmente a prazo, então supostamente a gente deveria pegar os 4.000 que tinha em X4 e somar com os 6.000 de custo do serviço prestado, ficando um total de 10.000 a dever a fornecedores. Só que ele diz o quê? Que do saldo de X4, 2.000 foi pago. Foi pago a metade. 4.000 foi pago a metade, foi pago 2.000. Então, 4.000 menos 2.000, sobra 2.000 e 2 com 6, R$ 8.000 de fornecedores a pagar. Aparece em X5. Além disso, tem outra informação. Se eu paguei uma dívida que eu tinha perante os meus fornecedores de R$ 2.000, então saiu do meu caixa. Então, saída de caixa, pagamento a fornecedores, R$ 2.000. Então, essas são as informações relativas ao dado 2, a informação número 2 que foi dada pelo autor da questão. Na informação 3, ele diz que, como despesas operacionais, tivemos R$ 1.200 de despesas de vendas e R$ 800 de despesas administrativas, sendo que ambas foram totalmente pagas em X5. Então, independente se foi à vista ou a prazo, aparece na DRE R$ 1.200 de despesas operacionais de vendas e R$ 800 de despesas administrativas. O lucro bruto está marcado aqui em amarelo, pois não foi uma informação que ele forneceu, foi uma informação calculada. A receita foi 10.000, o custo do serviço prestado foi 6.000, então o lucro bruto é a diferença entre os dois. E então ele forneceu essas duas informações preenchida a DRE até onde é possível. E além disso, ele diz que ambas foram totalmente pagas em X5, a soma das duas despesas operacionais dá R$ 2.000, então é uma saída do caixa. Eu paguei com dinheiro do meu caixa essas duas despesas operacionais que somadas dá R$ 2.000. Então esse é o preenchimento da terceira informação dada pelo autor da questão. A quarta informação que ele dá é que, em termos de imposto de renda, basta calcular 15% sobre o lucro antes do imposto de renda. O lucro antes do imposto de renda é a mesma coisa que lucro operacional. Então, eu calculei aqui o lucro operacional, que é 2.000, que é os 4.000 de lucro bruto menos os 2.000 de despesas operacionais, dá aqui 2.000. 15% de 2.000 dá R$ 300, que é o imposto de renda, e assim eu obtenho o meu lucro líquido, que é R$ 1.700. Vale salientar que esse é um modelo muito simplificado. Existem modelos muito mais complexos de demonstrativos contábeis. Em geral, todos os demonstrativos contábeis são mais complexos são mais detalhados do que esses demonstrativos que estão sendo aqui apresentados. Eles são para ilustrar, para clarificar e para apresentar de forma didática como eles se interagem. E aí, a partir daí, nós temos a quinta informação, que é: a empresa tem o hábito de pagar 30% de dividendos calculados sobre o lucro líquido. Normalmente, estes dividendos são pagos em abril do ano seguinte. Então, essa informação, somente essa, faz a gente preencher toda a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Como? Primeiro, o saldo de lucros do ano anterior. Aqui está, reserva de lucros, R$ 3.000. Aparece aqui no patrimônio líquido. O lucro líquido do ano, está aqui na DRE, ele vem para cá.
E aí o nosso saldo de lucro total é R$ 4.700. Desses R$ 4.700, 30% do lucro do ano foi pago de dividendos. Então, não é 30% de 4.700. Vale esclarecer. É 30% do lucro do ano. 30% de 1.700 dá R$ 510. Então, esses são os dividendos que vão ser pagos aos acionistas. E o saldo de lucros acumulados no fim do ano é o saldo de lucro da soma do ano anterior com o do ano corrente, menos os dividendos que foram pagos, dá o saldo de lucros acumulados. E assim a gente preencheu toda a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. E agora, para finalizar o balanço patrimonial, como é que precisa ser feito? Então, finalizando os demonstrativos, fechamos o fluxo de caixa, não tem mais nenhuma alteração a ser feita, então calcula-se o saldo final de caixa, que é o saldo inicial de 1.000 mais 5.000 de receita de prestação de serviços, dá 6.000, menos os 4.000 aqui de saídas, dá 2.000. Esse saldo final de caixa aparece aqui em caixa no ativo circulante em 31 de dezembro de X5. Aqui, na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, é onde vai ser dada a destinação do lucro. O saldo de lucros acumulados aparece em reserva de lucros, pode ver que é igual, 4.190. E os dividendos a pagar, ele diz que vai ser pago apenas em abril do ano seguinte, então aparece como dividendos a pagar no passivo circulante. E além disso, precisa ser colocado o imposto de renda. Ele foi apurado ao final do ano, então só vai ser pago no ano seguinte. Então, os R$ 300 de imposto de renda fica a pagar. Imposto de renda a pagar. E quando você soma todos os valores, fechou. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, que é como tem que ser. Os demonstrativos contábeis, eles mostram os saldos, e esse aqui, o balanço patrimonial, um lado tem que ser igual ao outro. O ativo tem que ser igual ao passivo mais patrimônio líquido, pois todas as origens de recursos que provêm do passivo têm que ser igual a todas as aplicações de recurso que são feitas no ativo. Então, com base nesses exercícios, nós temos como seguintes conclusões que a correta integração dos demonstrativos contábeis leva em consideração as diferenças entre o fluxo econômico, que é de apuração do lucro, feito pelo regime de competências, e o fluxo financeiro, de apuração do saldo de caixa, feito pelo regime de caixa. Se você considerar apenas um regime ou o outro regime, você não consegue fechar as suas demonstrações contábeis. Você só fecha as demonstrações contábeis se você calcular ambos os regimes, tanto o regime de caixa como o regime de competências, se você apurar tanto o lucro como o saldo de caixa. De certa forma, neste exercício, o lucro ele está embutido no saldo de caixa. Então, o lucro também é uma forma de gerar caixa. Gerar lucro também é uma forma de gerar caixa. Só que isso depende. Depende da quantidade de recursos que entram e saem do caixa, o saldo de caixa pode ser sim menor do que o lucro. Então, por exemplo, um período de muitos investimentos em que você está realizando muitas obras, construindo uma nova fábrica, provavelmente o seu saldo de caixa vai ser menor do que o lucro, porque você está consumindo o seu saldo de caixa em aquisições de bens. Então, seu saldo de caixa vai ser menor do que o seu lucro. O lucro entra como caixa, mas você utiliza esse saldo de caixa em outras situações. E, finalizando, para o gestor, é fundamental compreender essas diferenças entre regime de caixa e regime de competências e compreender como as demonstrações elas se integram. Porque como é que você vai entender um relatório contábil se ele está totalmente vinculado ao outro? Então, é papel do gestor financeiro, é papel do administrador financeiro da empresa entender de contabilidade, entender como a contabilidade afeta a empresa. A contabilidade ela é o registro de toda a situação financeira da empresa e a partir da contabilidade você pode gerar estratégias. Você pode saber para onde está indo o meu dinheiro, para onde está indo o meu lucro,
O que eu quero fazer com o meu lucro? O que eu quero fazer com o meu caixa? Como eu posso aumentar o meu lucro? Como eu posso aumentar a minha geração de caixa? Muitas vezes eu preciso aumentar o meu caixa, mas não preciso aumentar o meu lucro. Então, apenas uma mudança na política de crédito, antecipar o crédito, então, pedir aos clientes que paguem mais rápido, diminuir um pouco só o prazo que é dado ao cliente, isso pode fazer diferença no seu saldo de caixa. Então, a ideia de integrar os demonstrativos contábeis e de conhecer a contabilidade para fins gerenciais é para fins de tomada de decisão. Saber o que fazer melhor com o seu lucro e com o seu caixa. Muito bem, é isso. E as nossas referências bibliográficas são Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion, Curso de Contabilidade para Não Contadores. Nós agradecemos a vocês, seguidores de Gestão Financeira Passo a Passo, por acompanhar mais uma aula. Muito obrigada!